das bem-aventuranças, o Sermão da Montanha, que nós vamos ler agora, ele fala de alguns atributos ou características que Deus quer ver na minha vida e na sua vida. O que Deus falou comigo nesse texto é que muito menos aquilo que nós pregamos, muito menos aquilo que nós falamos, mas aquilo que nós vivemos e demonstramos é que vai fazer a diferença nesse mundo. Muitas vezes você abrir a Bíblia e pregar o Evangelho não vai produzir tanto efeito quanto você viver uma vida santa, uma vida justa, uma vida reta diante de Deus. Em Tito, antes de começar aqui, 2:11, vamos abrir lá só para a gente. Tito, fica antes de Hebreus, para vocês se localizarem um pouquinho antes. A palavra de Deus diz assim, Tito 2:11 em diante: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus por isso. Ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século, sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu, especial, zeloso e de boas obras. Aleluia. Porque a graça de Deus se manifestou e foi derramada sobre as nossas vidas. Se manifestou trazendo salvação a quem? A todos, indistintamente. Independente de onde você more, de que família você tenha nascido, de que cidade você seja, não importa. Se você é rico, se você é pobre, a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, para nos remir. Como nós lemos lá em Colossenses, Ele nos transportou do reino das trevas e nos trouxe para o novo reino, para o novo governo. Nós estamos hoje debaixo da autoridade do Rei Jesus. Nós não estamos mais no que diz respeito ao nosso espírito, a nossa alma e até mesmo o nosso corpo, mais debaixo do governo deste mundo, que a gente vê é governado por quem? Pelo diabo, que rouba, mata e destrói. Mas o nosso Deus veio para dar vida e vida com abundância. É sobre esta graça que se manifestou sobre as nossas vidas que vai mudar a nossa maneira de ser. Eu tenho experimentado isso, irmão. Que muito mais poderoso, muito mais forte do que aquilo que a gente fala, do que aquilo que a gente prega, aquilo que a gente vive, é mais importante para a vida do nosso vizinho. Eu não queria, mas eu tenho que usar, né? Mas amém. Então, irmãos, aquilo que nós vivemos, aquilo que nós praticamos, fala muito mais forte do que as nossas palavras. Muitas vezes, o nosso andar, o nosso caminhar não condiz com aquilo que nós pregamos, não condiz com aquilo que nós ministramos. E aí as pessoas olham para as nossas vidas e falam, não está de acordo. As nossas atitudes, as nossas ações não correspondem àquilo que está escrito ou àquilo que está sendo ministrado
falhos, que nós falhamos, que nós erramos, nós perseguimos um objetivo que é ser igual a Deus. E aqui, em Mateus, que a gente vai começar a ler agora, Jesus diz assim: Jesus, vendo a multidão, subiu o monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos e, abrindo a boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim também se perseguiram os profetas que foram antes de vós. Bem-aventurados, felizes são aqueles que são pobres de espírito. E ele vem falando, né? São 7 bem-aventuranças que Deus traz para as nossas vidas. E eu comecei a falar: Senhor, bem-aventurado os pobres de espírito. O que o Senhor quer falar comigo nisso? O que o Senhor tem para tratar na minha vida nesse sentido, nessa palavra? E Deus falou comigo, eu falou: aqui estão as características do caráter de Deus que eu quero ver na sua vida, que eu quero ver nas suas atitudes, nos seus atos, no seu dia a dia, que vai falar mais alto às pessoas, que vão falar mais alto para as pessoas que estão ao nosso lado, do que qualquer palavra que você venha levar do Evangelho de Deus. Se a tua vida não estiver condizendo com essa característica de caráter, não adianta você pregar o Evangelho, porque você vai negar o Evangelho que você está pregando com as suas atitudes, com as suas ações. E aí, irmãos, essas características do caráter de Cristo, Deus quer ver reproduzido na minha e na sua vida. Aleluia. É muito mais além daquilo que nós pregamos, mas é aquilo que nós vivemos. E as nossas atitudes falam muito. A palavra de Deus diz que nós temos que ter o fruto do Espírito nas nossas vidas. E o pastor Dirceu sempre fala que fruto é no singular. Fruto do Espírito. É como se fosse uma mexerica, né? É um fruto só, mas tem vários gomos. E dentro desses gomos tem a mansidão, tem a temperança, tem várias características que nós temos que carregar para exalar o bom cheiro de Cristo, o bom perfume de Cristo na minha vida e na sua vida. Para os nossos parentes, para os nossos vizinhos, para as pessoas que trabalham com a gente, no nosso trabalho. Hoje em dia, irmãos, eu vejo que é muito difícil as pessoas crerem nessa palavra. As pessoas creem em tudo que é mentira, tudo que é engano. Passa uma corrente no WhatsApp dizendo: olha, estão dando um kit de chocolate lá na Cacau Show. Todo mundo corre, igual. Estão dando uma cesta no Boticário. Todo mundo acredita, vai de cabeça. Agora, quando nós abordamos uma pessoa no evangelismo e dizemos para ela: olha, Jesus te ama, Ele morreu para te salvar, para te curar, para te libertar dessa vida miserável que o diabo está submetendo a você.
se você apresenta Jesus como o caminho, como a verdade, como a vida, as pessoas não querem receber. Nós estamos fazendo um trabalho de evangelismo lá no Parque América, irmãos. Amanhã, inclusive, é um dia que nós vamos sair para evangelizar, e nós estamos evangelizando os bairros vizinhos. É triste, queridos. As pessoas não querem ouvir o Evangelho. As pessoas não querem saber de Deus. As pessoas praticamente te expulsam das casas. Nós estamos indo, batendo de casa em casa, perguntando, e olha que nós não estamos nem indo a princípio pregar o Evangelho. Nós estamos batendo lá, perguntando se elas estão precisando de alguma coisa. Olha, nós somos aqui da comunidade evangélica do Parque América, nós estamos visitando os nossos vizinhos, nós queremos saber se tem alguém doente, se tem alguém enfermo, se tem alguém com problema, se vocês querem uma oração. Nós estamos aqui para ajudar. E as pessoas, a grande maioria, fecham as portas. Não querem saber de Deus, não querem saber do Evangelho, não creem na palavra de Deus, não creem na pregação. E muitas vezes o testemunho dos crentes, de nós cristãos, é que tem deposto contra o Evangelho, contra o nome de Deus. Por que as pessoas não querem receber? Por que as pessoas não querem ouvir mais de Jesus? Porque elas estão vendo. Elas estão olhando para as nossas vidas e não estão vendo Cristo em nós, que deveria ser a esperança da glória. Eles não estão vendo a luz de Cristo brilhando na minha vida e na sua vida. Aqui mesmo, seguindo adiante, a Bíblia fala, vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, com que se há de salgar? A gente sabe, né, principalmente lá no norte, onde não tem geladeira, o que evita que o alimento ou a carne se decomponha, apodreça? Não é o sal? O sal. O sal evita a degeneração, a decomposição, a degradação daquela peça de carne. E a Bíblia está dizendo que nós somos sal da terra. Nós é que temos que evitar essa degeneração que nós estamos vendo na nossa sociedade. Recentemente aí vocês ouviram falar de uma exposição do Banco Santander, onde estava sendo expostas coisas terríveis. Hoje eu estava vindo no trânsito, estava ouvindo o rádio, uma notícia que tem um outro museu aí na Paulista que está também com uma outra exposição, onde as pessoas estão nuas lá dentro do museu e eles estão levando as crianças para tocar o corpo nu de pessoas que estão lá e estão chamando isso de arte. Então essa degeneração, essas densas trevas que estão recaindo sobre a nossa nação, sobre o nosso país, sobre a nossa sociedade, sobre o nosso bairro, só vai ser dissipada se eu e você for luz aonde nós estivermos, aonde nós estivermos plantados, como sal e como luz. É que o inimigo não vai prevalecer. A palavra de Deus diz que o inimigo, o diabo, não, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Mas nós temos que ser igreja. Nós temos que ser corpo de Cristo. Vamos abrir em 1 Pedro, falando da primeira bem-aventurança. Feliz são os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Em 1 Pedro, no capítulo 5, nos versículos de 5 a 8, todos acharam? Amém.
A palavra de Deus diz assim: semelhantemente vós, jovens, sede sujeitos aos anciãos, sede todos sujeitos uns aos outros, e revestivos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Versículo 6: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós, ou cuidado de nós. Versículo 8: sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, o vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que no tempo oportuno Deus venha nos honrar, Deus venha nos exaltar. Mateus capítulo 5, aliás 8. Nós vamos passear um pouquinho aqui na Bíblia, para a gente poder entender aquilo que Deus quer que a gente aprenda com essa palavra. Capítulo 8, versículo 5 em diante, nós temos aqui o centurião de Cafarnaum, um homem com uma patente alta dentro do governo. Era um soldado, um centurião romano. Naquela época era como se fosse um general do exército. E a palavra de Deus diz assim: e entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe, dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. E Jesus disse: eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas somente dize uma só palavra, e o meu criado sarará. Pois também eu sou homem sujeito ou sob autoridade, e tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem, e ao meu criado: faz isto, e ele faz. E maravilhou-se Jesus ouvindo isso, e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus, e os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Um homem que era uma autoridade naquela época, mas ele se humilhou diante de Deus e falou: não, eu não sou digno. Eu não sou digno de que tu entres debaixo da minha casa, do meu teto. Dize uma só palavra, e ele e o meu servo sarará. Lucas, no capítulo 19 agora. Lucas 19, a partir do versículo 9. É a história de Zaqueu, publicano, cobrador de impostos, outra pessoa rica naquela época. E todos nós conhecemos a história de Zaqueu, Ele ouviu dizer que Jesus estava passando naquela região, e ele, querendo ver Jesus, entendendo que Jesus era o Filho de Deus e que ele carecia da graça e da misericórdia de Jesus, ele fez um esforço tremendo, subiu numa árvore para ver Jesus e chamou a atenção de Jesus pelo esforço que ele fez.
Era um homem que, para estar subindo naquela árvore, estar fazendo o que ele fez diante de Deus, diante daquela sociedade, foi uma forma de humilhação. Mas ele reconhecia que Jesus era o Rei, Ele era o Senhor. E o texto diz, né, que Jesus virou-se para ele e disse, quando Jesus chegou àquele lugar, no versículo 5, olhando para cima, viu e disse-lhe, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. E no versículo 9, a palavra de Deus diz, e disse Jesus, hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Ele reconheceu a sua condição de perdido, de necessitado, de carecedor da graça e da misericórdia de Deus. Ele se humilhou, ele reconheceu a condição que ele tinha diante de Deus e buscou a Deus. Irmãos, aquele que é, ou essa característica de pobre de espírito, não é aquele minhoca que fala, coitado de mim, eu não tenho sorte na vida, tudo dá errado para mim, as coisas não acontecem. Não é isso. Eu sou um coitadinho, eu moro na comunidade, eu moro na favela. Não é isso. Não é ser pobre de espírito nesse sentido. O pobre de espírito aqui é aquele que reconhece a sua condição de pecador. É aquele que reconhece que necessita da graça, da misericórdia, do perdão, do socorro de Deus para a sua vida. E nós reconhecemos isso. Nós reconhecemos que nós não temos nada de bom para oferecer para Deus. O que nós tínhamos para oferecer para Deus? O que eu era? O que nós éramos, né, meu amigo? Mas Deus não olhou a minha condição. Deus não olhou o que eu fiz, o que eu fui. Deus não se importa com o grau de situação que você chegou. Quantas pessoas dizem, né? Eu cheguei no fundo do poço. Eu cheguei no limite. Para Deus não existe fundo de poço. Para Deus não existe buraco tão profundo que Ele não possa te tirar de lá de dentro. O que Deus quer de mim e de você é que nós reconheçamos isso. Reconheçamos que nós necessitamos da graça dEle, da misericórdia de Deus. Se humilhar diante de Deus e falar, Senhor, eu por mim mesmo não sou capaz. Eu por mim mesmo não tenho força. Eu necessito da Tua graça, eu necessito da Sua misericórdia. Agora, irmãos, para chegar nesse ponto, nós temos que deixar uma coisinha de lado que é difícil de deixar. Sabe qual que é? O orgulho mata. O orgulho nos impede de se humilhar, de reconhecer. Nós vimos lá em 1 Pedro: humilhai-os, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo Ele vos exalte. Agora, o que nos impede, o que tem impedido a humanidade de se humilhar diante de Deus, da potente mão de Deus, de se humilhar, de submeter à palavra de Deus, é o orgulho. Nós não queremos reconhecer que nós somos pecadores. Nós não queremos reconhecer que nós carecemos e necessitamos da graça de Deus. E nós precisamos reconhecer que nós somos carecedores da graça e da misericórdia de Deus. De que nós precisamos nos alimentar do pão vivo que desceu do céu. Que nós precisamos beber das águas, das fontes de Deus. Só Ele vai saciar a nossa sede. Só Ele, através da Sua palavra, vai saciar a nossa fome. Nós precisamos reconhecer que a nossa autossuficiência ou as nossas próprias forças não são capazes de restaurar e de resgatar as nossas vidas. Só em Jesus é que nós somos
capazes, ou que nós alcançamos a condição de sermos novas criaturas. 2 Coríntios 5,17, né? Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E essa coisa nova que Deus quer fazer na nossa vida, quando nós reconhecemos, quando nós nos humilhamos diante de Deus e nos rendemos, é a condição para que Deus faça na minha e na sua vida uma obra diferente. Agora nós temos que nos render, nós temos que nos prostrar diante de Deus e reconhecer que nós não somos nada e nem temos nada para oferecer para Ele, mas ainda assim Ele nos amou, ainda assim Ele deu aquilo que Ele tinha de mais precioso no céu pela minha vida, pela sua vida. Agora, muita gente tem dificuldade, pelo orgulho, pela vaidade, de reconhecer que é pecador, que é falho, que precisa de Deus, que precisa de restauração, que precisa de uma vida restaurada na presença do Senhor. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Que choro é esse? Então, aqueles que são chorões como eu, por exemplo, vão ser consolados? Não é necessariamente desse choro que a palavra de Deus está dizendo. Não é esse choro biológico, né, emocional. A gente vê um filme às vezes, né, chora, se emociona com aquele filme. Tem um filme de um cachorro aí, o cachorro morre, o dono morre, e eu assisto aquele filme e começo a chorar. Eu não gosto nem de ver aquele filme perto de ninguém, porque eu fico com vergonha, você começa a chorar. Né? E a Bíblia fala que bem-aventurados aqueles que choram, porque eles serão consolados. Mas não é esse choro. Quando a gente se emociona, né, vendo um filme ou por alguma situação que nos comove. Chorar aqui refere-se à nossa alma, aquilo que está dentro de nós. Não simplesmente as lágrimas que saem dos nossos olhos. Esse estado de choro, de angústia na alma, do qual Deus falou comigo, é um estado de arrependimento profundo, de reconhecimento da nossa dependência de Deus e da nossa incapacidade de salvar-se a si próprio, a si mesmo. Vamos lá em Lucas, aqui mesmo, nós estamos em Lucas, né? No capítulo 22, passa umas folhinhas adiante aí. João, até que hora eu posso ir?